A masturbação é uma atividade muito comum. A maioria das pessoas vê isso como uma atividade sexual segura. A medicina e a ciência aprovaram a masturbação, explorando seus efeitos e recomendando-as a pessoas comuns. No entanto, como crentes, devemos saber que a masturbação é um pecado e, semelhante a todos os outros pecados, a masturbação tem efeitos muito perigosos. Muitos cristãos podem não concordar com o fato de que a masturbação é pecado, já que não está explicitamente escrito na Bíblia. Mas no vídeo de hoje falaremos sobre os efeitos perigosos da masturbação. Ao ouvir, você entenderá como a masturbação é um pecado e realmente tem efeitos ruins. Agora, por favor, curta esse vídeo e compartilhe com qualquer pessoa que você conheça que possa precisar disso, porque você realmente não sabe quem está sofrendo da masturbação. E finalmente, inscreva-se nesse canal do YouTube para obter mais vídeos como esse. A masturbação é amplamente aceita pelo mundo hoje. Tem sido dito ser um método preferido de ficar a salvo de doenças sexualmente transmissíveis e também de gravidez indesejada. Muitos cristãos engoliram isso, além da história de que esse pecado nunca foi mencionado na Bíblia. Eles esquecem que a abstinência e a pureza sexual fazem exatamente a mesma coisa, mantendo você seguro tanto física quanto espiritualmente. Um pastor sábio uma vez ouviu que a masturbação não era um pecado por um grupo de jovens em sua igreja, e ele perguntou se poderia fazer uma pergunta simples, e ele disse sim. Então ele disse: Jesus era solteiro enquanto estava na terra. Ele também era um jovem. Então, você já pensou que Jesus praticava masturbação? E eles disseram que não. Por quê? Ele perguntou a eles. Porque Jesus era moralmente puro, eles responderam. E o pastor sorriu. E se você diz que Jesus era puro demais para praticar a masturbação, por que você diria que a masturbação não é uma coisa ruim? E então os jovens se calaram. Do Antigo ao Novo Testamento, vemos a Bíblia falar consistentemente sobre imoralidade sexual. A Bíblia não é nada tímida sobre o assunto. A masturbação envolve agradar a si mesmo sexualmente. Então, vamos lembrar que o próprio Deus criou o sexo e criou um meio para o ser humano se agradar sexualmente, e isso está sob a aliança do casamento. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 9. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. O conselho era que as pessoas não se casassem, mas, por causa da imoralidade sexual e da falta de autocontrole, as pessoas foram aconselhadas a se casar. Agora, se a masturbação fosse tão boa, teria sido recomendada. Mas vemos a Bíblia dizendo que os homens devem fazer sexo com as mulheres e vice-versa no casamento. A masturbação não é vista como uma opção aqui. Na verdade, Paulo até aconselha os maridos e as esposas a fazerem sexo com frequência para não dar espaço ao diabo. Ele disse que o marido e a esposa não têm autoridade sobre seu corpo. Agora, o que isso significa? Será que o homem e a mulher não sustentam a capacidade de agradar a si mesmos? Paulo novamente afirma nos versículos 8 e 9. Ele preferiria que os solteiros e as viúvas permanecessem assim, mas deveriam se casar caso não pudessem se controlar. Portanto, a Bíblia diz que a única maneira aceitável de perder o controle em termos de prazer sexual é tendo um cônjuge com quem você faz essa atividade. Foi assim que Deus planejou o sexo e é assim que o prazer sexual deve ser obtido entre duas pessoas.
um homem e uma mulher no casamento. Se for feito de outra forma, é pecado. Agora, se você está gostando desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal do YouTube para receber mais vídeos transformadores como esse. Lembre-se de que o propósito de sua criação é glorificar Jesus em parceria com o Espírito Santo e Jesus. Por sua vez, glorifique a Deus. Agora, como a masturbação glorifica a Deus? Não, a masturbação é feita como resultado da falta de autocontrole e para agradar a si mesmo sexualmente. E um dos frutos do Espírito é o autocontrole. A Bíblia diz que devemos estar sempre cheios do Espírito, o que significa que também temos seus frutos em nós. Praticar a masturbação é desobedecer deliberadamente ao Espírito. A masturbação tem muitos efeitos. O mundo parece mencionar apenas um efeito negativo da masturbação, que é o vício. Eles minimizam o efeito desse vício em comparação com os outros. Há algum tempo, um conhecido jornalista foi suspenso por se masturbar durante uma chamada do Zoom. Se esse ato é tão agradável, não deveria ter sido assim. Portanto, alguns dos perigos da masturbação são: primeiro, você pode perder o emprego. Como essa história é verdadeira acima, a masturbação não é algo que você quer ser pego fazendo em qualquer lugar. 2. Você pode perder seu cônjuge. A masturbação é uma atividade sexual. Então, você se sente satisfeito, diminuindo assim a necessidade de ter relações sexuais com seu cônjuge e, aos poucos, o casamento começa a morrer. E Satanás pode entrar através disso para destruir sua casa, como Paulo havia dito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. 3. Você pode perder seu relacionamento com Deus. Como já constatamos, a masturbação é pecado. E se você continuar andando no pecado, ao invés de se arrepender, o Espírito Santo não poderá permanecer em sua vida. 4. Isolamento. Como dissemos anteriormente, a masturbação não é uma coisa pública. Ninguém se masturba para os outros verem e as pessoas que gostam disso tendem a se afastar de todos os outros. Eles encontram prazer em algo que os separa da realidade da vida. 5. Falta de amigos. Você não pode ter amigos, ou pelo menos amigos verdadeiros, quando está se masturbando. Em primeiro lugar, não é algo que você queira discutir com outras pessoas, e esse pecado em particular não ajuda a criar tempo. 6. Culpa e vergonha. Muitas pessoas que se masturbam se sentem culpadas e envergonhadas, e essa culpa e vergonha também podem te levar ao isolamento. 7. É difícil parar. Sim, a masturbação é viciante. Muitas pessoas se viciam na masturbação e mesmo quando querem parar, encontram muitas dificuldades. 8. Você dará ao diabo acesso à sua vida. O diabo tem acesso à vida das pessoas que cometem pecado e usará todas as oportunidades que tiver. Se você está no ato da masturbação, esse é um chamado de Deus para você parar. Como você pode ver, a masturbação tem muitos efeitos perigosos que reduzem a qualidade de vida. Reduz a qualidade de vida que Deus quer para você. A masturbação é muito difícil de parar, especialmente quando você é viciado nela. E para aqueles que querem lutar contra a masturbação, você precisa fazer o seguinte: primeiro, aceite que é pecado. Segundo, aceite que não há nada que Deus não possa fazer. Por mais difícil que seja, Deus sustenta o poder para te ajudar. Agora, Deus diz em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Existe algo muito difícil para mim? Deus é capaz. Identifique seus gatilhos e trabalhe contra eles. Se você for desencadeado por estar sozinho, evite. Se o gatilho são filmes ou músicas sexuais, evite-os. 4. Não seja tão duro consigo mesmo. É a mesma coisa que parar de beber. Dê um passo de cada vez e comemore cada vitória que conseguir. Não deixe que os outros falem do seu progresso também. Não é tão fácil quanto as pessoas pensam que é. 6. Não desista. Mesmo se você escorregar, não desista. Comece de novo. E se você não desiste de comer, não deve desistir de parar de se masturbar. Não importa o que aconteça, continue tentando desistir. Não importa o quão longe você foi, você nunca está longe demais para parar. 6. Ore, ore, ore. Nunca se canse de orar a Deus. Só Ele sustenta a capacidade de te ajudar.
Oro para que Deus o ajude a decidir parar de se masturbar. É uma das coisas que o inimigo tem usado para enganar muitos cristãos. Agora, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal do YouTube para mais vídeos como esse. Obrigado por ouvir e que Deus te abençoe.